Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de projeto arquitetônico do ISE Campus Nova Venécia. E hoje eu vou falar sobre etapas de projeto arquitetônico. Então vamos lá. O projeto arquitetônico ele é definido em fases. E essas fases, elas abrangem um número crescente de informações. E essas fases são definidas pela NBR 6492. A primeira fase do projeto arquitetônico é o levantamento de dados. É nela que a gente tem o primeiro contato com o cliente e a gente colhe informações com o cliente para a gente elaborar a segunda fase, que é o estudo preliminar. O estudo preliminar é a primeira proposta de projeto arquitetônico que a gente entrega para o cliente. Ele ainda tem poucas peças gráficas, essas peças gráficas não são tão detalhadas, e nessa fase o cliente pode aprovar ou não esse estudo preliminar. Ele pode sugerir alterações e a gente volta nessa etapa até o cliente aprová-la. Ele aprovando, a gente passa para a terceira etapa, que é chamada de anteprojeto pela NBR ou de projeto legal pelas prefeituras. Ele é o projeto que a gente apresenta às prefeituras para ser aprovado, normalmente numa secretaria de obras ou em algum outro órgão da prefeitura. E aí ele é um projeto bem mais elaborado, tem uma planta baixa, um corte longitudinal, transversal, uma planta de situação e uma planta de cobertura. Existem prefeituras que exigem outras peças gráficas. E, uma vez que ele for aprovado pela prefeitura, a gente passa para outra fase, a quarta fase, que é o projeto executivo. Muitas vezes o projeto executivo não é feito e a pessoa executa a obra usando só o projeto legal. Mas o projeto executivo ele é um projeto extremamente detalhado, então o projetista ele se debruça muito mais em cima daquele projeto e a gente tem um projeto de melhor qualidade, um projeto com menos erros, um projeto que foi gasto mais tempo pela elaboração dele e ele é extremamente detalhado. Então a gente faz uma vista de cada parede, vai ter o que vai ter nessa parede, o piso, a gente marca quantas placas vão ser gastas, a gente define o piso, onde vai ser sentada a primeira peça e vários outros detalhes que eu vou abordar mais à frente. E a gente tem também o as-built. O as-built também, algumas vezes ele não é feito. O as-built ele é como construído, ele é um levantamento. E esse levantamento ele pode se dar a nível de projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto estrutural. E à medida que a gente vai avançando nessa fase de projeto, a gente vai aumentando o número de detalhes, até a gente chegar no projeto executivo. O projeto executivo é um projeto extremamente detalhado. O as-built ele já pode ter um nível de detalhe de acordo com o tipo de levantamento que a gente vai fazendo. Ele pode ser um as-built projeto executivo, mas ele pode ser um as-built a nível de projeto legal. Como eu falei anteriormente, nessa etapa de levantamento de dados, é onde a gente tem o primeiro contato com o cliente. A gente tenta obter algumas informações dele, como, por exemplo, o tipo de uso da edificação. Essa edificação é uma edificação habitacional, ela é uma comercial ou ela é de uso misto? Ela tem comércio embaixo, sei lá, um residencial em cima. A pessoa pretende morar nessa edificação ou ela vai alugar? Ou então é uma edificação industrial ou institucional. Então a gente precisa definir isso. E a gente define também um programa de necessidade. O programa de necessidade, ele é uma lista dos ambientes que terão nessa edificação. É residencial, ela vai ter 2 quartos, ela vai ter um banheiro, uma cozinha. Depois de definido esse programa de necessidades, a gente faz uma setorização. Se for residencial, a gente divide normalmente em setor social, setor íntimo e setor de serviços. E a gente monta um fluxograma. Por exemplo, da sala eu consigo ir para um hall, que desse hall eu vou para um quarto, do hall também eu consigo ir para o outro quarto ou para o banheiro, da sala eu consigo ir para a cozinha. Eu vou mostrar alguns exemplos. E a gente faz também um pré-dimensionamento. Qual é a área? Esse quarto vai ter, sei lá, 12 metros quadrados, 9 metros quadrados. E isso tudo, normalmente, a gente faz ao vivo na primeira reunião que a gente tem com o cliente. Ele precisa sair de lá com uma ideia de quantos metros quadrados vai ter a casa dele. E, normalmente, no projeto arquitetônico, o arquiteto, o profissional que estiver fazendo esse projeto,
ele, ele dá o valor através do metro quadrado. Tem outras formas da gente cobrar também, mas normalmente a gente estima o valor em função da metragem quadrada da edificação, da área dela. A gente pega algumas informações assim, sobre o terreno também. Normalmente a gente faz uma visita ao terreno. Eu vou mostrar uma imagem detalhada do que a gente olha. E a gente consulta a legislação municipal também. Se é uma cidade que você já está acostumado a trabalhar, é, é possível que você domine essa legislação. Né? Mas se por acaso é uma cidade nova, que você nunca fez uma edificação lá, você tem que acessar essa legislação e debruçar em cima dela para você conseguir entender o que você pode construir. E muitas vezes a legislação municipal não é clara. Ela, às vezes ela é confusa, às vezes ela já tem tanta emenda que até o próprio poder público, a Secretaria de Obras daquele município, ela já se perdeu e ela não sabe exatamente o que está valendo e o que não está. Então isso é comum de acontecer, mas a gente tem que fazer um levantamento de legislação, ir à Secretaria de Obras, saber se ela tem uma legislação atualizada ou, ou, ou se esse documento não está muito claro nem para eles, mas saber o que eles cobram. Esse aqui é um exemplo típico de um programa de necessidades de uma edificação residencial. Então, uma cozinha, 2 quartos, uma suíte, isso aí a gente vai definir com o cliente. E uma pergunta que sempre os alunos me fazem é o que é uma suíte. Uma suíte é um quarto que tem banheiro. Ah, beleza. Mas esse quarto que tem banheiro, como que eu vou contar isso aí no meu programa de necessidade? Eu vou colocar uma suíte e já está subentendido que ela tem um banheiro? Tem muita gente que faz assim, isso não é errado. Mas eu gosto de colocar separado. Eu coloco separado para quando eu for fazer o fluxograma, eu acho que fica mais fácil. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Você pode escolher fazer diferente. Essa aqui é uma setorização. Então, peguei aqueles pontos lá do programa de necessidade e dividi em setor íntimo e social de serviço. Essa divisão ela não é fixa. Por exemplo, uma cozinha. Uma cozinha, em Minas Gerais, ela tem uma função muito mais social do que de serviço. E isso vai depender da cultura da região que você tiver. Então, isso não é fixo, mas a gente tem que fazer essa setorização para entender a dinâmica da casa, a dinâmica daquela família. E esse aqui é um fluxograma. Então, aqueles ambientes que foram definidos no programa de necessidades, que foram setorizados, estão apresentados nesse fluxograma. Então, a gente tem um acesso à edificação, que pode ser feito pela garagem ou pela sala de estar. Da sala de estar, você consegue ir para uma circulação. Essa circulação ainda não está definida se ela é um hall, se ela é um corredor. Da circulação, você pode ir para o banheiro, pode ir para o quarto 1, para o quarto 2, para a suíte, para o banheiro 2. Como eu falei com vocês, eu gosto de fazer isso. Ó. Eu coloco suíte, ela tem um banheiro ligado a ela, mas eu coloco o banheiro separado. E aqui a gente tem um pré-dimensionamento. Então, eu tenho aqueles cômodos lá do produto de necessidade, eles estão divididos também em íntimo social e setor de serviço. Está definido ali qual que é a atividade de cada um deles e a área está na frente. E como que faz que a gente define essa área? Se é um profissional que já tem mais experiência, isso é muito fácil de ser feito. Você já fez várias outras casas, você tem uma noção da dimensão do fundo. Se você estiver começando, a legislação municipal das prefeituras, elas também trazem uma metragem mínima. Por exemplo, aqui no município de Nova Venécia, ambientes de permanência prolongada, que são quarto, sala, ele deve ter no mínimo 9 metros quadrados. Então, isso pode ser uma base. Mas se você não tiver nenhuma dessas informações, ou se você quer fazer um ambiente maior, eu sugiro vocês a começarem pelos móveis. Aqui, ó, a gente tem algumas imagens da área mínima que a gente precisa para colocar um equipamento e a área que a gente precisa colocar na frente dele para usar esse equipamento. Por exemplo, a gente tem uma bacia sanitária. O espaço que a gente tem que deixar para a bacia sanitária, e essa é uma bacia sanitária genérica. A gente tem bacias sanitárias maiores e menores. Então, ela ocupa um espaço de 60 por 60. Mas você tem que ter pelo menos 50 centímetros na frente dela para você conseguir entrar no banheiro e sentar nesse vaso sanitário. Então não adianta eu fazer um banheiro com 60 de largura. Então eu preciso pelo menos
de 1,10 de largura para eu conseguir entrar na frente do vaso sanitário e sentar. Então, isso acontece com vários outros equipamentos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem essa imagem de macho, a gente tem um guarda-roupa. O guarda-roupa, a gente tem guarda-roupa de larguras maiores ou menores. A gente tem guarda-roupa de 50 centímetros, apesar que eu acho ruim. Eu acho que o mínimo de largura para guarda-roupa seria 55 centímetros. Aí dá para você colocar um cabide com tranquilidade. Mas você precisa de ter, além dessa dimensão de 55, 60 centímetros, pelo menos 90 centímetros na frente do guarda-roupa para conseguir abrir uma gaveta e ainda ficar na frente da gaveta, para abrir uma porta do guarda-roupa. Se o guarda-roupa tiver porta de correr, essa dimensão pode ser um pouco menor. Então, isso vai definir o tamanho do seu cômodo, o tamanho dos móveis que você quer colocar nele. Aqui para a cama também, a gente tem tamanhos diferentes de cama, né? A gente tem, por exemplo, o formato Queen, ele tem 60 por 2, o King tem 2 por 2. Então, essas dimensões elas vão variar de acordo com o tipo de cama que você vai fazer. E aí você vai dimensionar o quarto através do tamanho dos móveis. Essa é uma técnica. Ela é uma técnica mais demorada? É. Mas para quem não tem experiência, ela é bem melhor. Aqui também móveis de cozinha. Inclusive, vocês podem usar essas dimensões que eu coloquei no slide para conseguirem dimensionar os seus compartimentos. E a gente faz a primeira visita ao terreno. Essa visita ela pode ser no primeiro dia que a gente encontrou com o cliente ou ela pode ser depois. Você pode combinar com ele de ir depois ao terreno, né? Então, e o que você vai analisar nesse terreno? Você vai ver várias coisas. A topografia do terreno, o terreno ele é plano, ele é em declive, em aclive, e o tipo de solo dele é um solo mais arenoso, ele é um solo argiloso, qual que é a orientação solar desse terreno, isso é muito importante para o projeto arquitetônico. A fachada lateral dele é leste ou é noroeste. Vocês sabem que o Sol ele nasce no leste e põe no oeste, né? E ele vai tombado para norte e o quanto ele tomba para norte depende em função da época do ano. Então, a gente tem que a fachada leste recebe o sol da manhã, a oeste o sol da tarde, e a fachada norte recebe o sol quase o dia todo. E a fachada sul é a menos ensolada. O sol da manhã, que é leste, ele é um sol mais brando, o sol da tarde é um sol mais forte. Os ventos predominantes, isso é muito importante, principalmente dependendo da região do país que você estiver. Hoje, eu moro na zona bioclimática 8, na região norte do Espírito Santo. Essa região é a principal estratégia bioclimática recomendada pela NBR 15.220 é usar a ventilação cruzada. Então, ele é um jeito da gente desmodificar o ambiente e também melhorar bastante a sensação de conforto térmico. Existe alguma fonte de ruído ou odor na vizinhança? Isso tudo, essas informações, a gente vai usar para tomar decisões de projeto. Por exemplo, a orientação solar. Eu posso deixar os quartos voltados para leste, que é o que normalmente se faz. Pega o sol da manhã, que é um sol mais brando. Tem uma fonte de ruído, por exemplo, o terreno ele é de esquina e uma das vias é muito movimentada, gera muito ruído. Eu posso fechar mais aquele lado e deixar o outro aberto, ou eu posso usar janelas de vidro duplo. Então eu posso tomar essas decisões. A largura da calçada e da caixa da via, caixa da rua. Por que isso é importante? O zoneamento bioclimático, o zoneamento urbano das cidades, ele pode definir o quanto você pode construir naquele terreno de acordo com a largura da rua. Então, algumas das legislações municipais fazem isso. A distância do terreno até a esquina mais próxima. Esse é um dado importante, que é um dado que as prefeituras pedem na planta de situação. Esse é um exemplo de estudo de terreno. Então, a gente tem aqui uma indicação, né? Na verdade é um conjunto de indicações, né? Um complexo que vai ser construído. A gente tem aqui nessa parte ó, a orientação solar, então tem que o leste é para cá, ó, o oeste aqui o leste, e o sol nasce aqui e se põe aqui. A gente tem um vento que sai da praia em direção ao continente, né?
A gente tem aqui ruído, que está em desse ginásio, que já é uma proposta, né, uma mancha aqui que talvez o ginásio está nesse lugar. Aqui tem uma rodovia, então vai ter um ruído do tráfego que vem nessa direção. Aqui tem essa mancha laranja aqui, ela é onde vai ser implantada o restaurante. E aqui tem odores, né, que podem sair desse restaurante. Então, com isso, com essas informações, eu vou posicionando esses elementos dentro do terreno. Aqui já é um complexo relacionado ao esporte, mas existe a mesma coisa para uma casa. Eu posso escolher colocar os quartos aqui voltados para leste e posso criar o formato de edificação de maneira que ela canalize os ventos para dentro dessa edificação. Eu posso colocar aberturas opostas para fazer o vento circular por dentro da edificação. Posso fazer tudo isso. Passando agora para a segunda fase, que é o estudo preliminar, um estudo preliminar onde é definido partido arquitetônico. E essa ideia de partido arquitetônico, eu me lembro que era uma ideia que era meio abstrata para mim quando eu estava fazendo graduação em arquitetura. Eu não conseguia compreender direito que, de fato, é um partido arquitetônico. Mas o partido arquitetônico, ele é a ideia inicial do projeto. E, normalmente, ele vai se materializar através da volumetria da edificação. O que é a volumetria? O volume dessa edificação, como que ela é de fato. E o que eu não entendi direito? Ele pode partir, essa ideia inicial, de uma coisa, por exemplo, eu posso me inspirar numa forma da natureza ou em algum outro arquiteto para definir como que a minha edificação vai ser, ou eu posso partir de um conceito de uma edificação inteligente, de uma edificação que vai, sei lá, uma edificação sustentável, ou meramente de uma edificação funcional. E aí, quando eu parto de uma ideia, sei lá, eu vou fazer uma edificação parecida com uma águia, me inspirar na águia. E isso provavelmente ela vai se materializar no volume da edificação, em como ela vai ser. Mas, por exemplo, se a minha ideia, e aí o que eu vou ter nesse partido? Eu vou ter muita maquete, desenhos, né, para materializar essa minha águia no projeto arquitetônico. Não é exatamente que eu vou fazer uma águia, uma casa no formato de águia, mas eu vou me inspirar em algumas coisas da águia. Pode ser, sei lá, na asa dela, numa pena, pode ser em diversas coisas. Mas esse partido ele pode partir também de uma coisa. Eu quero fazer uma casa funcional. E aí faz muito mais sentido ele se materializar numa planta baixa do que numa perspectiva ou uma maquete eletrônica. Aqui eu vou mostrar alguns partidos. Então, esse cara aqui, o Santiago Calatrava, ele é um arquiteto, engenheiro, ele é espanhol, e eu considero ele um dos melhores arquitetos da atualidade. Então, ele se inspirou em um olho para fazer essa edificação. E assim, dá pra gente ver que tem uma inspiração no olho, mas ele não desenhou exatamente o olho, né? E é tão interessante, esse é um observatório, né? Por isso que ele tem essa forma circular. O olho ele se completa só à noite, e tem um espelho d'água, né? Uma lâmina d'água em volta da edificação, e à noite, com a iluminação, a forma da edificação reflete nesse espelho d'água, e aí forma um olho para quem está vindo. Eu acho isso genial. Então, esse seminário, ele traz isso, essa ideia inicial da edificação, né? A solução inicial. E o que a gente entrega normalmente para o cliente? Plantas humanizadas, com áreas e dimensões gerais, cortes esquemáticos, perspectiva. Perspectiva ajuda muito, maquete eletrônica. É comum os clientes não entenderem direito nem a planta baixa, assim, ainda mais um corte ou uma peça gráfica mais técnica. Mas uma maquete eletrônica é fácil de entender. E até usar a tecnologia, por exemplo, eu posso fazer uma maquete eletrônica e usar a realidade virtual para a pessoa conseguir ver a casa dela e sentir que ele está dentro. Isso é bem impressionante e normalmente as pessoas conseguem entender melhor o projeto. Mas também ele tem que vir junto um memorial, falando por que você tomou cada uma das suas decisões arquitetônicas. Aqui é um exemplo de estudo preliminar.
Esse é um exemplo de um projeto que eu fiz. Ela era uma casa de campo, uma casa para ser construída numa fazenda, e era um programa bem simples. As pessoas não iam morar lá, elas iam dormir lá algumas noites no final de semana. Então, o que foi valorizado é mais a área de lazer, é uma casa de 2 pavimentos, né? Então, aqui a gente tem um forno de pizza, aqui uma churrasqueira, aqui a gente tem uma bancada, né? Em formato de ilha para definir um espaço gourmet, uma mesa, um ambiente aqui que se define melhor como sala. Aqui a gente tem um lavabo e aqui uma pequena área de serviço para fazer alguma limpeza nessa edificação. Aí a gente tem uma escada que a gente vai para cima, segundo pavimento onde ficam os dormitórios. E reparem que essa planta aqui, ela não tem cota. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não coloco dimensão em estudo preliminar. Por dois motivos. Muitas vezes o cliente ele pega a dimensão lá, o quarto em 3 por 3, em 9 metros quadrados. Mas o cliente não consegue entender direito o que isso representa em área de fato, sabe? O que dá para colocar. Então eu acho que faz muito mais sentido eu colocar o layout do que colocar a área. E uma outra coisa é que eu não quero, nesse momento, que o cliente pegue essa planta baixa e ele saia construindo uma edificação. Tem gente que é ansiosa. E isso pode acontecer. Isso aconteceu comigo no começo da minha carreira como arquiteto. Então, depois de algumas experiências que eu tive, nunca mais eu coloquei cota. E, normalmente, no estudo preliminar, a gente recebeu só parte do dinheiro na entrega do estudo preliminar. Então, é um jeito de, inclusive, você se preservar sob esse ponto de vista. Ele vai ter te pagado só uma parte, então você vai dar o projeto para ele, que ele vai conseguir entender esse projeto, saber se esse projeto atende ele ou não, até de uma maneira melhor do que se tivesse cota, mas ele não consegue construir. Esse é o segundo pavimento. Então, no segundo pavimento, a gente consegue ver duas suítes, né? Essa tem uma suíte maior, uma suíte um pouco menor. As duas têm uma varanda, né? Uma sacada. As duas têm closet e as duas têm esse banheiro aqui, ó. Aqui atrás, ó, atrás desse banheiro, a gente tem esse shaft aqui que está passando aqui a tubulação da chaminé, tanto do forno a lenha quanto da churrasqueira. E aqui é onde chega a escada e essa casa tinha uma entrada também por cima. E essa aqui é uma matriz eletrônica dela. Então a gente consegue ver aqui a casa, o primeiro pavimento, né? Tem aquela área gourmet, as duas suítes ficam em cima, a entrada por baixo e a entrada por cima. E aqui é uma piscina pequena, mas com borda infinita. Essa casa ela estava posicionada no alto, né, no morro, e dava para ver um lago que tinha embaixo. E ela de outro ângulo. Há uma coisa importante no projeto arquitetônico é a gente trabalhar todas as fachadas bem, para que a gente tenha uma obra harmoniosa, não só a fachada frontal. Uma vez que vocês aprovaram o estudo preliminar, a gente passa para a fase, a gente projeta um projeto legal. O projeto vai ser submetido para a prefeitura. Então a gente aumenta o número de detalhes que tem nesse projeto. E aí, o que a gente já precisa ter? Nessa fase, a gente já está mais avançado, né, na concepção da edificação, né? A gente já tem uma concepção da edificação, a gente já faz o dimensionamento, a característica dos pavimentos, a concepção e o tratamento da volumetria da edificação ele já tem que estar definido, a definição do sistema estrutural, a definição das instalações, a concepção das estratégias de conforto ambiental, os aspectos econômicos e tecnológicos envolvidos. Nessa fase isso já tem que estar definido. E aí, o que normalmente é pedido? Esse aqui é só um exemplo, né? Isso aqui é o que a Prefeitura de Nova Veneza pede. Então, a planta de instalação escala mínima para 500, a planta baixa de todos os pavimentos, escala mínima para 100, planta de cobertura, escala mínima para 200, corte longitudinal, corte transversal, escala mínima para 100, a fachada voltada para a via pública, na escala de 1 para 100,
e a documentação para aprovação. A Prefeitura de Nova Venécia, isso aí falando de projeto arquitetônico, né? Ela também pede um projeto da calçada e também pede o projeto hidráulico, mas ela não pede o projeto estrutural e eu não sei porquê. Eu acho que deveria pedir. E aqui é o que a NBR 6492 pede. Ela pede uma planta de situação, plano de transporte de fachada, memorial justificativo abrangendo aspectos construtivos, discriminações técnicas, quadro geral de acabamento, que ela coloca como facultativo, documentação para aprovação em órgãos públicos e lista preliminar de materiais. E fala que a escala tem que ser um para 100 ou superior. Então ela pede coisas um pouco diferentes da Prefeitura de Nova Venécia e das outras prefeituras também. O que eu vou seguir? Você vai aprovar seu projeto na Prefeitura ou na ABNT? Na Prefeitura, né? Então você tem que atender a Prefeitura. Se o seu projeto atender a A6492, mas não atender a Prefeitura, ele vai ser reprovado. Esse aqui é um exemplo de projeto legal. Então, a gente tem aqui uma planta de situação, a planta baixa de cada pavimento, aqui do térreo, aqui do segundo pavimento, uma fachada, os cortes, transversal, longitudinal, planta de cobertura, e aqui tem uma elevação do muro também. Isso aqui era para a prefeitura de Viçosa e ela pediu uma elevação do muro. E aqui o quadro de áreas e vícios urbanísticos. Aqui a gente tem a planta da casa ampliada, né? Como a gente vê, ela já é uma planta bem detalhada em relação àquela que eu mostrei no preliminar. A gente tem aqui as áreas, as cotas. Esse aqui é um projeto que muitas vezes a edificação é construída só usando ele, sem ter o projeto executivo. E aí a gente chegou no projeto executivo. O projeto executivo, a gente só começa a elaborar ele depois que o projeto legal é aprovado na prefeitura. Por que disso? Ele é um projeto muito detalhado. E se por acaso a fiscal da prefeitura te pediu alguma modificação do projeto arquitetônico, e você já começou o projeto executivo, você pode ter que refazer seu trabalho todo. Então, isso não é legal. Normalmente, a gente cobra X para fazer o projeto arquitetônico todo até o nível de projeto legal. E só a etapa de projeto executivo, normalmente ela custa X também. Então, ela é uma etapa cara, ela dá muito trabalho. E qualquer retrabalho, ele é prejudicial. Você perde seu tempo e, consequentemente, você perde dinheiro. Então, ele tem que ter sido aprovado na prefeitura. E o projeto arquitetônico ele tem que estar compatibilizado com os projetos de engenharia. Então, não adianta o meu projeto estar aprovado da prefeitura, mas ele não passou pelo engenheiro para fazer estrutural. Por exemplo, a prefeitura de Nova Venécia não pede estrutural. Aí, eu vou aprovar na prefeitura, depois vou fazer estrutural. Você até pode fazer isso. Mas, se por acaso o projeto estrutural ele exigir alguma modificação no arquitetônico, isso vai te gerar retrabalho. E se você já começou a fazer o executivo, vai te gerar mais retrabalho ainda. Então, e quais são os produtos que a gente tem? A gente tem o detalhamento de áreas molhadas, detalhamento de escada, de rampa, de esquadria, de cobertura, de marmoraria e caderno de especificações. Mas a gente pode fazer só parte disso, isso depende do que você combinar com o cliente. O que a 6492 fala do projeto executivo? Ela fala que tem que ter planta de locação, planta, corte, fachada, detalhamento, discriminação técnica, quadro geral de acabamentos, especificações, lista de materiais e quadro geral de área. As peças gráficas têm que ter escala mínima ou superior à impressão. Esse aqui é um projeto executivo. Esse aqui é um projeto executivo só de um banheiro. Então, a gente tem aqui a planta baixa com a paginação de piso, a planta baixa aqui com os equipamentos fixos, né? E também com outros equipamentos, né? Tipo porta-papel higiênico, porta-papel toalha. Aqui as vistas, tem 7 vistas nesse banheiro. Tem esse ambiente aqui e tem esse ambiente aqui. Então, e aqui é todas as especificações desse lado da frente.
Na verdade eu falei 7, mas são 8. Aqui tem uma elevação também, né, dessa divisória, uma perspectiva, né? Aqui o detalhamento das bancadas, uma ampliação, né? Então, por exemplo, aqui ó, tem um detalhe aqui mostrando qual é o tipo dessa fechadura. Uma fechadura, tipo traveta, livre ocupado. Então tem detalhamento para várias outras coisas, detalhamento para espelho, porta-papel toalha, e para tudo realmente. Então aqui a gente definiu qual vai ser o rodapé, qual que é o sifão que você está usando. Então é um projeto extremamente detalhado. E aí a gente tem um caderno de especificações. Ele é um documento que contém informações complementares referentes ao projeto executivo. Uma especificação completa de todos os materiais de revestimento, incluindo uma indicação dos locais de aplicação dos itens que ele especifica. E aí a gente chega no último projeto, que é o as-built. O as-built, ele é um levantamento que a gente vai registrar nele as modificações que foram feitas no projeto durante a obra. E ele é muito importante. Ele é importante para o nosso projeto. Ele está arquivado na prefeitura certo, o projeto realmente foi executado. Mas, por exemplo, eu fiz um projeto hidráulico, minha casa tinha um projeto hidráulico. E aí eu vou lá, vou furar minha parede, né, para prender um quadro na parede. Vou lá, consulto no projeto hidráulico, falar aqui não passa um cano. Pega a furadeira, faço o furo no local e acerto um cano. Por que isso aconteceu? O pedreiro, ou o profissional, ou o bombeiro hidráulico que foi fazer a instalação, ele colocou o cano um pouquinho diferente, 5 centímetros do lado. Mas ele não registrou isso através de um levantamento, um as-built. Ele não registrou essa modificação. Então eu, como não sabia, consultei o projeto, achei que eu não ia furar o cano e acabei furando. Então, se ele tivesse feito um as-built e eu consultasse esse as-built do jeito que realmente foi construído, eu conseguiria saber em que lugar o cano está de fato. Então, esse tipo de projeto ajuda muita gente a não cometer erros e fazer ou colocar um quadro na parede ou até fazer uma reforma e saber onde são as coisas de fato. E essas foram as referências que eu usei nessa aula. Eu desejo um bom estudo a todos e até a próxima, pessoal.